Gostaria de ler, pastor Manuel já citou aqui pelo Espírito, o texto de Salmo 46, 1 e 2 e 10 e 11, os dois primeiros versículos e os dois últimos. Convido os irmãos a abrirem. Ou não precisa abrir, eu trouxe no PowerPoint. Vamos ficar em pé, vamos ler todos juntos. Como uma declaração no mundo espiritual. Se você tem isso, né? Como vencer o sofrimento é o nosso tema, em Salmo 46, 1 e 2 e 10 e 11, os dois primeiros e os dois últimos versículos. Deus é o nosso. Vamos todos juntos? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no seio dos mares. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos orar ainda. Pai bendito, Deus de amor, te louvamos, Pai, pelo teu plano em nossas vidas. Sabemos que esse dia já estava no teu propósito e te suplicamos, Pai, que essa noite o teu Santo Espírito venha fluir em nosso coração, fluir a vida que brota do Calvário, fluir, aleluia, o poder do sangue de Jesus para nos dar vida, para nos vivificar, para nos dar uma fé viva no teu poder e na tua graça. Obrigado, Pai Santo, que já sentimos o mover do teu Espírito neste lugar. Pai, que cada pessoa que aqui está sinta a tua poderosa mão e sinta, Pai, o seu coração aquecido pela tua palavra. Nós te pedimos que assim seja em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, queridos. Como vencer o sofrimento, né? O sofrimento tem sido objeto de reflexão por crentes e não crentes, por sábios e até não tão sábios, até ignorantes. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Até Mateus usa esse argumento para querer provar com isso que Deus não existe. Porque o justo sofre? Não seria só o injusto que deveria sofrer? Alguns até arriscam a dizer que os crentes sofrem mais do que os não crentes. Na minha experiência de vida, já com 59 anos de vida, 45, 40 e poucos aí já de crente, eu tenho observado e eu discordo. Eu vi que o não crente sofre mais do que o crente, mas o crente também sofre. Claro que é muito mais sofrida a esposa de um bebum, que ainda apanha do marido quando ele chega em casa bêbado, ou quando não apanha, quebra a metade da casa. É claro que o não crente sofre mais, mas o crente sofre também, os justos sofrem, e todas as pessoas sofrem, né? Sabemos que esse... Passar, querido, passa mais uma. O sofrimento, então, é uma realidade para todos, mais um. Aí, quero chegar nessa poesia do Francisco Otaviano. Quem passou pela vida em branca nuvem e em plácido repouso adormeceu, quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem, não foi homem, passou pela vida, não viveu. De fato, essa é a experiência que nós temos visto. O sofrimento vem para todos, em maior ou menor grau. Mas o fato é que todos sofrem. E pensando em sofrimento, pode passar mais isso aí, desculpa. Eu pensando em sofrimento, eu escolhi esse texto. E não sei se tem muito a ver com o tema sofrimento, mas Deus já falou aqui com a oração do Manuel, que tem sim. Mas eu escolhi porque estava lendo esse livro em Colunas da Renovação Espiritual. E
a missionária Rosalie Wilzappel, no dia em que ela pegou o táxi para levar o seu marido para o hospital, que estava muito mal, seu marido pressentiu que não voltaria para casa, a sua esposa estava de 9 meses de gestação, e ele muito mal, com a úlcera no estômago, dos idos de 1925, no dia 5/10 de 1925, ela estava indo internar o seu marido, enquanto esperava o táxi chegar, o seu marido leu para ela o Salmo 46. E naquele dia, ela internou o seu marido, no dia seguinte ela morreu, no outro dia, 3 dias depois, nasceu o seu filho. Seu primeiro e único filho. Dona Rosalie Appleby, uma mulher de fé que é uma coluna e um esteio da renovação espiritual no Brasil. Provavelmente a fagulha número 1 que incendiou esse país com a renovação espiritual. Naquele dia, naquele táxi, ela falou: se eu morrer, você faça a sua obra e a minha. Ou você quer voltar para os Estados Unidos? Ela falou: não. Eu não vim como esposa de missionária, eu vim como missionária. Se você morrer, eu continuo aqui. Então você faça a sua obra e a minha. E ela ficou, e eu creio que muitos de vocês conhecem a história de Dona Rosalie. E quando eu li isso, eu fiquei muito impactado, queridos. Porque também, há 4 anos atrás, a minha esposa Shirley, nós recebemos um telefonema que o meu filho havia batido o carro e foi muito mal para o hospital. E eu não acreditei muito naquilo e pensei: mas que negócio é esse? Bate o carro, vai tão mal assim? Mas mãe já pressentiu aquilo, ela ficou apavorada, e então o Espírito Santo consolou-a com esse texto: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse texto a consolou por toda aquela noite. Nós ficamos sabendo, então, já no fim daquela noite, do dia 2/11 de 2012, que o nosso filho tinha recebido um tiro na cabeça e morrido, por isso que ele bateu o carro. E aquela palavra sustentou: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu pensei, realmente esse texto é um texto de consolo, é um texto de vitória sobre o sofrimento. Eu vou compartilhar lá com os irmãos sobre esse texto. Por isso, antes então de compartilhar, eu gostaria de mostrar aí a minha família. Muitos aqui conhecem, né? Esse último era o Ariel, que faleceu aí em 2/11 de 2012, né? O Silas tem vindo aqui várias vezes, a André já veio também, a Sheila não pôde vir hoje, e então a nossa família aí, casado com a Sheila aí há 34 anos, como eu disse, tive a honra de me converter com 16 anos, com 17 fui batizado, com 18 batizado no Espírito Santo e chamado para o ministério profético, para ser um porta-voz do reino de Deus, para anunciar as boas novas aos perdidos, para anunciar salvação, para anunciar libertação. E fui para o seminário com 19 anos, com 24 enrolei, com 25 casei e viemos... Ultimamente dirigia a Igreja Batista Família Aliança, mas passei o ministério ali agora em março para o pastor Demir. Estou só dirigindo a FABC. O pastor Rinaldo aqui, nosso colaborador, nosso professor lá, está lá conosco. Tem sido uma bênção tê-lo lá com a gente. Os alunos têm elogiado a sua fé, seu conhecimento, sua dedicação no ensino. Glória a Deus por isso. Queridos, como vencer o sofrimento? Esse texto, eu coloquei aqui 5 coisas que eu vejo nesse texto em como vencer o sofrimento. Em primeiro lugar, eu preciso também esclarecer
Porque Deus não quer o sofrimento de ninguém. Deus não se alegra com o sofrimento de ninguém. Deus não criou o sofrimento. O homem buscou o sofrimento com o seu pecado. Deus criou um jardim maravilhoso, um paraíso maravilhoso, e era essa a vontade de Deus para o homem, mas o homem quis ir atrás da serpente, ir atrás do inferno, ir atrás do diabo, de Satanás. E ainda hoje, uma das coisas que mais entristece o coração de nós pastores é ver como as pessoas continuam dando ouvido à serpente, para o seu próprio mal, para o seu próprio sofrimento. Deus quer que nós vençamos o sofrimento. Como vencer o sofrimento? Em primeiro lugar, diz aí que é tendo um refúgio. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Nesse ano 2017, estamos comemorando 500 anos da Reforma Protestante, Martinho Lutero, e ele escreveu o hino Castelo Forte ao nosso Deus. Oh, como é bom ter um refúgio! Como eu fiquei preocupado porque meus irmãos, naquele mês que mataram o meu filho, mataram 300 pessoas do Grande São Paulo. Eram 10 por dia, em média. Naquele dia foi 17. 11 só em São Bernardo. E eu fiquei preocupado com aqueles que não têm esse refúgio, porque eu tenho um refúgio, eu tenho um castelo, eu tenho alguém que me consola, mas e esses pais que não têm, porque certamente muitos deles, os pais não eram crentes, os filhos não eram crentes, essas pessoas partiram para a eternidade sem Jesus e não tinham esperança nenhuma de vida eterna. E aí a gente vê como é maravilhoso ter esse castelo, ter esse refúgio, ter essa esperança. Saber que Ele vive, o meu filho vive e eu viverei. E nós viveremos. Estaremos juntos na presença dEle, porque Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. Mas ai daquele que não tem essa esperança, ai daquele que não tem essa certeza, que não tem uma aliança com Cristo. E se há alguém aqui que não tem uma aliança com Cristo, saiba que você corre um grande perigo. Não adianta você ser jovem. Meu filho morreu com 21 anos, dirigindo o seu possante, um Gol turbo, cheio de som, não sei o que. Na certa tentaram assaltá-lo, ele acelerou, 2 tiros entraram pelo vidro de trás e pegou na cabeça dele. Uma calamidade que está acontecendo aí. E eu fiquei sabendo que no Brasil morrem 60 mil pessoas por ano, assim, assassinadas. Mais alto índice do mundo, empatando e perdendo, às vezes para a Colômbia, às vezes não. Nem Israel morre tanta gente, nem país em guerra. Como é bom ter um refúgio. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. O sofrimento vem para todos, mas Jesus nos diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Como é bom andar com Cristo, como é bom conhecer Jesus Cristo, como é bom ser amigo de Jesus Cristo. Nessa hora Ele nos toma no colo. Nessa hora nós temos um refúgio. Isaías 32 profetiza: será aquele varão um refúgio contra a tempestade. O Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Jesus é o esconderijo do Altíssimo. Como eu falo para os meus alunos, às vezes eu falo: pastor, mas existe tempo da graça? Eu falo: não, a graça não é um tempo.
A graça é um lugar. A graça é Jesus Cristo. Se Davi se refugiou em Cristo, ele foi salvo. Se Paulo se refugiou em Cristo, ele foi salvo. Não interessa o tempo que nasceu. Só há um caminho para Deus, é Jesus Cristo, antes ou depois. Ele é o nosso esconderijo. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na tribulação. E olha, estejam certos que a tribulação vem para todos, mata os filhos de todos. Não é só de crente, não é só de não crente, não. Mas a gente fica a pensar, minha esposa naquelas noites mal dormidas, a gente consolando um ao outro, Deus nos usando para apoiar um ao outro. E ela falou, poxa, vocês são de 8 irmãos. Sua mãe tem lá, sei lá, 20, 30 netos. O primeiro neto que morreu foi o seu filho. Você não é a pessoa mais fiel a Deus dos 8 irmãos? Eu falei, sou. Eu acho que sim. Jó também era fiel a Deus. Não pensem vocês que os sabeus roubam só de Jó, não. Mas os sabeus roubam Jó também. Quando Deus permitir, os sabeus roubam também a Jó. Por isso, queridos, primeira coisa, para vencer o sofrimento, é ter um refúgio. Segunda coisa, nós vemos nesse texto aqui, segundo segredo para vencer o sofrimento é não temer. O medo nos traz um sofrimento antecipado. Na minha vila, onde eu moro, eles fizeram um WhatsApp, o pessoal da vila, e mandam mensagem, olha, tem um carro suspeito não sei aonde, isso, aquilo. Colocaram também alguns alarmes que acionam por controle remoto, quem qualquer coisa está sentiu um perigo, aciona o alarme, de vez em quando aciona aquele alarme. E eu falei, puxa vida, esse pessoal está com uma neura. Isso não vai levar a nada. Será que isso vai evitar alguma coisa? Mas eu me nego a entrar na neura deles. Eu estou lá no grupo, mas leio uma vez por dia alguma coisa, às vezes não leio nada, e não tem esse negócio do alarme lá. Puxa, o medo nos leva a sofrer por antecipação. É claro que viver no Brasil é perigoso, mas o lugar mais seguro desse planeta é nas mãos de Deus. Amém. E Jesus Cristo me falou, filho, não tema aquele que pode matar o corpo. Tema aquele que pode lançar no lago de fogo o corpo e o espírito. A esse você deve temer. Não tema que mata o corpo. Eu estou preocupado se querem me matar, se não. Não podemos temer, temos que falar como o Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Amém. Aleluia. Sim, irmãos. Às vezes a gente anda por lugares perigosos, bate um ventinho de medo, né? Sabe, eu estava num lugar desses assim, e aí isso já era quase meia-noite, e eu orei e falei, Senhor, não é perigoso andar por aqui? O Senhor falou, filho, perigoso é mexer com você. Você está bem acompanhado, não está escuro, tu vai embora. Porque tu estás comigo. Amém. Aleluia. Tua vara de cajado me consola, Deus. Não vamos temer, não temerei mal algum. É perigoso no Vale do Jordão, onde Jeremias, Deus falou para Jeremias, se você tem medo, estando numa terra de paz, o que você fará no Vale do Jordão lá? Sim, há lugares perigosos por aí afora.
mas nós estamos nas mãos do nosso Deus. Nós cantamos aqui aquele hino, o primeiro, que dizia: ainda que o mundo cai ao meu redor. Quando o mundo cai ao meu redor. Isso, né? Obrigado, é isso mesmo. Aí eu me lembrei, rapaz, de um testemunho de uns missionários no Japão. Sabe o que aconteceu com eles? Esse casal de missionários, essa família, os irmãos da nossa Igreja Batista Nacional aqui em Osasco, e aconteceu aquele maremoto, né, Fukushima, sabe? O terremoto no Japão está preparado, tira de levo, né? Mas veio o maremoto e acabou com tudo, né? A água veio, e aí ele mandou a foto, ele falou: Deus nos deu um sinal de que não é para nós. E a maioria dos missionários no Japão saíram, missionários até mesmo do Icaseg, gente que estava lá, voltaram naquela cidade, né? E ele mandou uma foto para Osasco, falando: nós tivemos um sinal de que não devemos sair. E na foto estava assim devastado aquele bairro, mas havia uma casa em pé. Essa casa é a nossa. Glória a Deus. Deus nos deu esse sinal que não é para nós sairmos do Japão, nós vamos permanecer no Japão. Ainda que o mundo caia ao meu redor, não temerei. O medo não pode nos paralisar. Não temos medo do sofrimento, não. Nós temos que ter uma atitude certa em relação ao sofrimento. Paulo não tinha medo, ele falou: o Espírito Santo me revelou que de cidade em cidade me espera chicote. Mas eu estou lá, enfrento, e vou para cima. Uma atitude certa. Temos que avançar, temos que perseverar. Sabem, uns tempos atrás eu ouvi um pastor, que ele é pastor da maior igreja da Indonésia. A Indonésia tem a maior população muçulmana do mundo. Mais de 200 milhões de muçulmanos ali. E ele é pastor da maior igreja cristã na Indonésia, na capital Jakarta. Tem 30 mil membros. E ele falou: olha, nós não pedimos que a igreja do Ocidente ore para parar a perseguição, não. Nós só pedimos que a igreja do Ocidente ore por nós para vencermos a perseguição. Jamais negarmos a Cristo, que nenhum de nós negue a Cristo. Que vença a perseguição com a morte, com a vida, qualquer coisa. Mas que vença, que não capture diante da perseguição. Eu achei interessante aquilo. E é verdade. O sofrimento vem para todos. A questão é se nós estamos preparados para vencê-lo ou não. Deus quer que nós o vençamos, né? Tendo um refúgio, não temendo, e em terceiro lugar, aquietando-se. Aquietai-vos, passou. Isso, obrigado. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Precisamos nos aquietar nos braços do Pai, mas nós sabemos que vivemos tempos de ansiedade, de neura, de depressão. E como fugir a isso? Como realmente ter uma fé inabalável? Eu tremo um pouquinho quando falo: ainda que a figueira minta. Ai, Senhor, me segura. Eu não sei se chegar a esse ponto, se a minha fé poderia vacilar ou não. Eu gostaria que realmente, na hora H, a minha fé permanecesse. Porque, infelizmente, muitos têm vacilado na fé.
com coisas muito menores, com sofrimentos muito menores. Às vezes só um friozinho já vacila na fé para vir à igreja, para vir adorar ao Senhor. Quanto mais chegar ao ponto da fome, onde no curral não há mais bois, onde na poupança não há mais dó, não há mais real. Mas temos que aprender a nos aquietar nos braços do Pai. Mesmo diante da turbulência das águas, dos mares, dos povos, saber que Ele é soberano, que todas as coisas estão debaixo do seu controle. E Deus falou comigo, meus irmãos, quando morreu meu filho, Ele falou: eu permiti, eu assumo. Fui eu que batei, fui eu que o levei. Ele está comigo. Colhi o fruto porque já estava maduro, já estava na hora. Se você tiver qualquer questionamento, questione comigo. Não questione com quem matou ou com nada. Fui eu. Seu papel é perdoar. Perdoa o assassino, perdoa e esquece. Deus é soberano. Eu sou Deus. Nós temos que saber isso. Ele é Deus. E só acontecerá algo conosco se Ele permitir. E se Ele permitir, Ele transformará a maldição em bênção. Porque Ele tem poder para isso. Como eu disse, no princípio Ele criou o paraíso. O homem pecou. Sabemos que todo o sofrimento que há hoje no mundo é resultado do pecado. Não só de pecados imediatos, mas de pecados sociais, de pecado de todo jeito. E justamente após o pecado, Deus disse: maldita é a terra por tua causa. Por tua causa. A maldição tomou conta dessa terra. Foi o Senhor que amaldiçoou? Foi. Mas porque o homem pecou. Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. Por isso Deus nos dá livramentos. Por isso Deus transforma a maldição em bênção. Glória a Deus por isso. Estevão, naquela hora de extrema angústia, ele disse: eu, Jesus, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele se aquietou nos braços de Jesus. E nós precisamos fazer o mesmo. Mesmo em tempos de tão grande turbulência. Quarto lugar, meus queridos, nós podemos vencer o sofrimento desfrutando da sua companhia, da companhia do nosso Deus. Glória a Deus. Quedai-vos e sabei que eu sou Deus, o Senhor dos exércitos é o Deus de Jacó, o Senhor dos exércitos está conosco. Glória a Deus. A sua companhia, Ele prometeu, e o Salmo 23 diz: tu estás comigo. E Jesus disse: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Ele está conosco. E a sua companhia é que nos alivia do sofrimento.
assim como para o próprio Jesus. Se nós sofremos vendo as pessoas cavando sua própria sepultura, pais criando filhos para ser monstros, para ser entregues nas mãos de demônios, aí que vem pela televisão, que vem de outras coisas, isso nós sofremos. Imagine Jesus, o quanto ele não sofreu, vendo tanta coisa errada, o quanto ele não sofreu vendo tanta mazela desse mundo, o quanto ele não sofreu também vendo pessoas sendo usadas por Satanás para despejar o ódio sobre ele. Mas era a presença, a companhia do Pai que lhe dava bálsamo, lhe dava aquele frescor. Por isso, queridos, é a companhia de Deus conosco, é a companhia do Emanuel, do Deus conosco, que nos alivia do sofrimento, que nos prepara para o sofrimento, nos prepara para um sofrimento maior ainda. Ele diz: não te deixarei, jamais te desampararei. Temos o sofrimento, precisamos desfrutar da sua companhia, dizer como Abraão: o Deus em cuja presença eu tenho andado. Temos que andar na presença dele, andar com ele, na companhia dele, no amor dele, nas mãos dele, no esconderijo dele. E quinto e último lugar, permitindo que as feridas tornem-se pedras. A ostra nos dá um grande exemplo de como vencer o sofrimento. Quando um grão de areia penetra na sua casca e começa a causar-lhe ferida, dor, ela vai encapsulando aquele grão de areia para ele ficar redondinho, macio, e gera o que nós chamamos de pérola. Ela transforma algo ruim em algo bom. O crente, o fiel, ele tem essa possibilidade, ele tem esse poder de transformar também algo ruim em algo bom. De ver que Deus está usando aquilo para educá-lo, para transformá-lo, para moldar nele a imagem do seu filho. Sim, queridos. Por isso nós podemos concluir: não devemos ter medo de sofrer, mas devemos viver a nossa realidade na presença do Senhor. Preparados para o sofrimento, preparados para enfrentar o sofrimento e para vencer o sofrimento. E jamais negar a Jesus em tempo algum. Se tivermos uma atitude certa diante do sofrimento, venceremos como o nosso Senhor venceu. Ele disse: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus. O varão que mais sofreu nesse planeta foi ele. Homem de dores e que sabe o que é sofrimento. Isaías viu algo mais real do que o filme do Mel Gibson. E ele diz como estava desfigurado o seu rosto. Não havia nenhuma beleza nele. Olhando para ele, a gente virava o rosto. Em
inchado, moído, rasgado, cuspido, ensanguentado. O varão de dores, eu venci o mundo. Aleluia. Ele diz, passa mais um, querido. Ele ainda diz, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. Deixe-me falar para vocês que o crescimento inicial do cristianismo se deveu muito à morte dos mártires. O historiador escreveu a seguinte manchete: sangue dos mártires é semente da nova geração de cristãos. Morria um, 100 se convertiam. Como podem esses homens irem cantando para a fornalha, irem cantando para a cova dos leões, para o Coliseu lá, os leões são? Sim, da mesma forma, a nossa forma de encarar e vencer o sofrimento pode trazer vidas para os pés do Senhor Jesus. Não devemos ter medo de sofrer, mas devemos vencer o sofrimento, sabendo que depois dessa vida, depois da carreira cristã, na linha de chegada, Ele está nos esperando. Quando pudermos dizer como Paulo combatiu o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, então nós vamos avistar a linha de chegada e Ele nos esperando para nos dar um abraço da vitória. E aí nós vamos dizer, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Valeu a pena suportar o sofrimento com resignação, com louvor, porque está escrito em tudo, dai graças. Eu confesso para os irmãos que eu demorei cerca de uma semana para dar graças a Deus pela morte do meu filho. Mas eu falei, Senhor, obrigado pela vida do meu filho e pela morte do meu filho. O Senhor sabe o que faz. E assim nós vamos vencer o sofrimento. Que Deus nos abençoe. Amém.